Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens 66 e 67 que caíram na prova de 2014 da Polícia Federal, cargo engenheiro eletricista. Essa questão diz o seguinte: no circuito acima, as variáveis V, I, I1, I2 e I3, todas no domínio do tempo, são designadas no domínio da frequência complexa por V de S, I de S, I1 de S, I2 de S e I3 de S, respectivamente. As correntes I1, I2 e I3 são correntes de malha. Considerando o circuito e essas informações, julgue os itens subsequentes. O item 66 mostra uma expressão matemática no domínio da frequência para V de S em função dos outros elementos de circuito, das correntes, das resistências, capacitância e assim vai. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, no domínio da frequência, capacitor e indutor são representados de maneira diferente. Então, nosso capacitor é representado por 1 sobre SC e o indutor por SL. Essas são as impedâncias equivalentes desses elementos no domínio da frequência. E olha só, se a gente olha a nossa equação, a gente percebe que essa equação envolve R1 e R2 e a capacitância, não envolve a indutância. Então, provavelmente, a malha utilizada para obter essa equação é essa malha mais externa, que começa aqui por V, passa por R1, passa pelo capacitor e passa pelo resistor R2. Okay? Então, a gente vai escrever a equação dessa malha externa e verificar se essa equação bate com o que foi fornecido. Antes de tudo, eu preciso determinar as polaridades das tensões dos elementos envolvidos nessa malha e eu vou determinar essa polaridade de acordo com as correntes que circulam por esses elementos. Então, em R1, a corrente que circula é I1 e como a corrente entra por este terminal, aqui, nesse canto mais à esquerda, é o terminal positivo de R1. R1 é um elemento passivo, A gente sempre vai considerar esses elementos, de impedâncias como elementos passivos, onde a corrente entra no terminal positivo. A capacitância, como a corrente 2 entra aqui por cima, pelo sentido que foi definido, então o valor positivo da tensão eu vou determinar como aqui em cima. E em R2? Em R2 nós temos duas correntes envolvidas, I1 e I3. E aí eu poderia considerar qualquer uma das duas para poder determinar a polaridade positiva da tensão em R2. Mas eu vou considerar para I1, então vou considerar que aqui é positivo, para a tensão de R2. Então, definindo as polaridades, a gente pode escrever a equação da malha para esse circuito. Vou circular no sentido horário aqui para poder escrever as equações de malha. Então, menos V de S, estou escrevendo no domínio da frequência já, mais tensão aqui vai ser R vezes a corrente, então R1 vezes I1. Tensão aqui nesse capacitor vai ser R, mas não é R, é a impedância, vezes a corrente que circula por ele é I2, então vai ficar 1 sobre SC vezes I2. E aqui em R2, a gente também vai escrever R vezes a corrente, mas a gente precisa escrever a corrente equivalente. A corrente equivalente que circula aqui, considerando esta polaridade, é I1 menos I3. Então, mais R2 vezes I1 menos I3. Isso tudo igual a zero. Então, se a gente jogar o V de S aqui para o lado direito da equação, a gente tem uma equação parecida com o que temos no item 66. E aí precisamos comparar se ela está adequada, se está correta. Então, ó, R1 e I1 tem aqui, R1 vezes I1 tem aqui. R2 vezes I1 tem aqui? Tem, e já está aparecendo positivo. R2 vezes I1 tem aqui. A parte do capacitor eu vou deixar para conferir depois. E R2 vezes I3 tem aqui? Tem na equação da questão como uma forma positiva. E na nossa equação, nós obtivemos R2 vezes I3 com um sinal negativo. Então, só por isso eu já posso concluir logo de cara que a equação dada pela questão está incorreta, porque nós temos uma troca de sinal ali. Poderia conferir a parte do capacitor? Poderia, mas não é essencial para concluir que esse item já está incorreto. Ele já está incorreto, Mas, se a gente quisesse conferir a parte do capacitor, a gente teria que escrever I1 em função de I2 e de T, ou I de T em função de I1 e I2. Porque aqui na nossa equação aparece I2 e aqui aparece I1 e I. Como se tivesse assim, I1 mais I sobre SC. E aí, bom, para a gente reescrever isso, a gente tem que olhar os sentidos das correntes. Então, I de T ou I de S é igual a I2 de S menos I1 de S.
e aí por conta disso o I2 de S é igual a I1 mais I. Então, de fato, esse I2 aqui pode ser substituído por I1 mais I, da forma como foi feito na equação da questão. Então, tranquilo, né? Essa parte da capacitância está correta, mas como a gente tem uma troca de sinal aqui, este item está errado ou incorreto. Item 67. Se V de T e I de T forem constantes e iguais a VCC e CC, respectivamente, então a tensão no nó A, em regime permanente, será igual a VCC mais R1 vezes ICC. Bom, se essa tensão e essa corrente forem contínuas, né, constantes, e iguais a um valor, né, constante, isso significa que, em regime permanente, capacitância e indutância vão se comportar de uma maneira específica. Então, aqui, ó, o nosso circuito equivalente, na nossa indutância, por exemplo, vai se comportar como um curto-circuito, tá? Porque, né, os indutores se comportam como um curto-circuito no regime permanente se as tensões e correntes envolvidas forem constantes, né, contínuas. E se eu tenho esse curto-circuito aqui, isso significa que esta referência vem para cá e, consequentemente, para cá. Isso significa que este resistor está entre os mesmos dois pontos, né? Os dois pontos de referência, ou seja, significa que esse resistor também está curto-circuitado. Então, essa é a primeira alteração aí que acontece no regime permanente para tensões e correntes constantes. E a capacitância? Nessa situação, a capacitância se torna um circuito aberto. Então, é como se ela não existisse aqui, né? Fosse um circuito aberto. Então, reescrevendo esse circuito, a gente tem essa situação aqui, ó. Né? Nós temos a tensão VCC, nós temos a corrente ICC, temos a resistência R1 e esse é o ponto A, né? Esse é o nó A. E aí, bom, eu tenho um circuito aqui, pessoal, que tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. A fonte de corrente será o elemento que vai determinar a corrente da malha, né? É ela que vai determinar qual vai ser a corrente que vai circular nessa malha, ela força isso, né? Então, isso significa que essa corrente vai circular por essa resistência R1. É essa corrente que vai circular por este resistor. E como essa fonte de corrente está definida nesse sentido, isso significa que o terminal positivo da tensão R1 está aqui, ó, no nó A. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir determinar qual é a tensão nesse nó A, porque vai ser igual, né, 0 mais VCC mais a tensão que vai aparecer nessa resistência. Então, nós temos que o VA vai ser VCC mais R1 vezes ICC, né? Professora, mas por que apareceu mais, né? Por que não foi menos? Geralmente, né, a gente considera que aqui eu tenho uma queda de tensão e aqui, então, né, a tensão nesse nó seria menos a corrente vezes a resistência. Nesse caso, não é menos porque a gente está considerando que a corrente está circulando no sentido anti-horário, tá? Por isso, se a corrente estiver circulando no sentido horário, aí de fato aqui seria um menos. Mas como a corrente da malha está circulando no sentido anti-horário, aparece o sinal de mais aqui, ok? Então, esse item está correto. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Não deixem de curtir esse vídeo, de seguir o canal e até a próxima.